Eu posso fazer isso o dia todo. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E bem-vindos à minha maratona para reassistir todo o MCU antes da estreia de Shang-Chi e falar sobre cada um dos filmes, porque até agora eu não tinha falado sobre eles, então vamos lá. Algumas premissas básicas para essa minha meia maratona. Primeiro de tudo, eu tô reassistindo esses filmes na ordem cronológica, o que não quer dizer na ordem de lançamento, quer dizer na ordem cronológica, conforme está colocado lá no aplicativo do Disney Plus, começando pelo Capitão América, o primeiro Vingador. Uma outra coisa que é importante, essa série não vai se preocupar muito com easter eggs, porque afinal de contas, a essa altura, vocês já assistiram todos os vídeos sobre easter eggs existentes, e além disso, tem muita gente que faz isso muito melhor do que eu. A minha preocupação aqui é estudar como que esses filmes estabeleceram esses personagens e ajudaram a criar esse grande universo compartilhado que é o MCU. Se tem uma coisa que esse início da minha meia maratona já me confirmou, é que começar a assistir o MCU pelo Capitão América, o primeiro Vingador, talvez seja a melhor experiência de assistir o MCU. Isso porque o filme, embora ele tenha sido o quarto filme do MCU a sair, a ser liberado, ele tem pequenas referências a todo o universo cinematográfico da Marvel, e sim, eu não tô exagerando, é todo o universo cinematográfico da Marvel. E essas pequenas referências, essas pequenas conexões, uma vez que você comece por elas, deixa o universo todo muito mais rico. Além disso, se você estiver lidando com alguém que, assim, não se interessa muito por filme de super-herói e tal, começar por um filme que não é um filme de super-herói, mas é um filme de guerra, que traz também um pouco do aspecto histórico por trás dos quadrinhos, principalmente pela forma como ele retrata o fato de que o Capitão América foi criado como propaganda na época da Segunda Guerra Mundial. A gente vê isso muito claramente no filme, e isso é explorado até a ponto quase que de galhofa um pouco. É uma maneira muito legal de você trazer uma pessoa que talvez não se interessaria por ver um filme de super-herói, mas que se interessaria por ver um filme que explora esse aspecto dos super-heróis. Eu gostei muito de reassistir esse filme. Esse não é um dos filmes que eu mais reassista do MCU, embora ele seja um filme muito bom. Eu não sei porquê, eu simplesmente nunca tinha parado pra reassistir ele várias vezes e tal. E eu gostei bastante de ter parado pra fazer essa releitura e fazer essa análise a partir dos elementos narrativos mesmo que estão ali no MCU, porque os personagens apresentados são super tridimensionais, cada um deles tem o seu propósito, tem o seu motivo de existir, tem os seus conflitos internos e tal, exceto talvez pelo Schmidt, que é o grande vilão, né, do filme, que ele tem ali um papel mais de vilão tradicional, o grande mastermind do mal, que só quer ser poderoso e tal. Mas tudo bem, porque ele é o vilão, e vilões até podem não ser tridimensionais, embora eu particularmente prefira vilões mais tridimensionais. Eu comentei sobre como o filme tem essas conexões, assim, com todo o MCU, e eu vou listar algumas das que eu achei mais bacanas, e eu vou colar um pouquinho, porque eu anotei elas, porque eu queria falar elas com toda a segurança e certeza e tal, então eu vou ler, mas eu juro que é um pedaço bem curtinho. A primeira conexão que eu achei interessante é o fato de que o filme gira em torno do Tesseract, né, que é um artefato asgardiano usado pela Hydra para desenvolver armas que, curiosamente, fazem o mesmo barulho quando elas estão carregando que os tiros do blaster, sei lá, dos lasers, do que seja, das armas do Homem de Ferro, e que o Tesseract e essas armas acabaram sendo estudadas pelo Howard Stark, o que talvez signifique uma conexão entre as armas do Homem de Ferro, o Arc Reactor e aquele elemento químico que o Tony desenvolve lá no segundo filme, e tudo aquilo que o Howard aprendeu a partir de estudar as coisas da Hydra. Então a gente já tem aí uma primeira super conexão entre dois dos heróis mais interessantes da Marvel e, ao mesmo tempo, dois heróis que estão o tempo todo se batendo pelo conflito entre o homem e a máquina, o homem e o armamento, e isso é uma coisa que eu achei muito curiosa. Uma outra conexão que me chamou bastante atenção tem uma cena que o Bucky acorda, assim, meio que como se ele estivesse acordando de um procedimento ou alguma coisa assim, e isso associado ao formato do ferimento no rosto dele,
que é bastante parecido com o formato da máquina do Soldado Invernal, né, que, assim, conecta, tampa o rosto dele e tal, me sugeriu que talvez ele ali já estivesse sendo submetido a vários experimentos pela Hydra, e isso talvez explique como foi que ele, um homem normal, sobreviveu a cair daquela distância toda que ele caiu, numa ravina, não sei o que lá. Potencialmente ele ali já estava sendo sujeito a experimentos envolvendo o equivalente a um soro do super soldado, e foi assim que ele sobreviveu. Mas talvez a conexão mais inesperada e a que eu mais gostei de identificar tenha sido, na verdade, uma coincidência. Tem uma fala do Red Skull em que ele fala: eu vi o futuro e ele não tem bandeiras, ou não há bandeiras nele. I've seen the future and there are no flags, uma coisa assim. E isso me chamou muita atenção porque ele conecta de maneiras diferentes a dois momentos do MCU. Em primeiro lugar, conecta a própria história do Steve ao fato de que ele, no futuro, vai se recusar a obedecer a governos e tal, quando a gente tem lá toda a treta do Acordo de Sokovia no Civil War, e ao fato de que o próprio uniforme dele, mais pro final do MCU, depois de toda essa treta do Civil War, deixa de ter a conexão com a bandeira norte-americana quando ele adota o visual do Nômade, né, que aí não tem mais a estrela e as listras e tal tão visíveis. Acho que ele arranca, porque parece, pelo menos, que ele arrancou do próprio uniforme e tal. Mas essa fala do Red Skull também reflete bastante o plot de Falcão e o Soldado Invernal, em que a gente tem lá os Flag Smashers, que são um grupo de pessoas que viram um mundo sem bandeiras e agora querem, efetivamente acabar com as bandeiras, né? Pra quem não assistiu Falcão e o Soldado Invernal, um dos arcos centrais da história envolve esse grupo, que são pessoas que sobreviveram ou que ficaram pra trás depois do estalo do Thanos e que foram recebidas, eram imigrantes em vários países e tal, e quando as pessoas voltaram, se viram obrigadas a abandonar esses lugares, foram expulsas dos lugares para onde elas tinham se mudado em favor das pessoas que tinham voltado. E aí eles têm todo esse rolê de que eles querem acabar com as fronteiras, porque eles viram que existe espaço, né, para as outras pessoas, e eles se sentem usados, porque, quando as pessoas desapareceram, vocês queriam a gente, mas no segundo em que as pessoas voltaram, vocês resolveram ignorar a nossa existência e tal. É uma série muito legal, uma série com uma pegada meio política, super bacana, recomendo que você assista. Ainda na linha das conexões, a gente tem as conexões mais óbvias, tipo o estabelecimento do que viria eventualmente a ser a SHIELD, a gente tem já os sinais de infiltração de agentes da Hydra dentro do governo norte-americano, a gente tem o início da história do Tony Stark, né, na verdade, com a história do pai dele, e como algumas das invenções do pai dele estavam tão à frente do tempo que ele simplesmente não conseguia fazer com que elas funcionassem, e isso eventualmente volta lá na frente para lidar com a criação do Arc Reactor adequado e tal. Então eu achei bem legal começar pelo Capitão América justamente porque ele tem esse signo de pontapé inicial, então achei que é uma experiência bem legal, vale super a pena voltar pra esse filme e assistir ele com essa cara assim de beleza, você é o primeiro filme, o que você vai me contar? Porque ele conta muita coisa. Aí já entrando nos elementos narrativos, né, que é o que mais me encanta quando eu sento pra assistir alguma coisa ou pra ler um livro ou assistir uma série e tal, eu achei muito legal a presença de alguns dos tropes que são clássicos pra esse tipo de história, tipo o azarão, né, o Steve é um azarão, ele é um Zé Ninguém e tal, mas ele tem um coração de ouro, que é um outro trope muito comum. Ele e o Erskine, o cientista, inclusive, se conectam a partir dessa natureza dos dois de serem, né, tipo, homens pequenos e tal. A gente tem um dos meus tropes de amizades favoritos, que é o fortão e o magrinho, combinado também com o trope do leais até o fim da linha, que é a descrição da amizade entre o Steve e o Bucky antes deles virarem, né, o Steve e o Bucky que a gente viu mais pra frente no MCU, e que informa muito do arco do Capitão América ao longo do MCU, e a gente vai falar disso nos próximos vídeos. A gente tem aí dois tropes de vilão que eu gosto muito, que são o cientista louco e o homem sedento por poder, caracterizando o Red Skull, e eu achei, assim, bastante legal essa combinação, porque é um cara que tá tão sedento por poder que tá disposto a experimentar em tudo, inclusive nele mesmo, e a abraçar esse lado meio aberração dele,
dele uma vez que ele virou o Red Skull. A gente tem a equipe de desajustados, porque afinal de contas é isso que os Howling Commandos são, eles são a equipe de desajustados e que enfrenta as missões mais perigosas e tal, porque ninguém quer enfrentá-las e a equipe de desajustados está sempre disposta. E a gente tem também o trope do herói que se sacrifica, que é basicamente o final do filme. Saindo um pouco dos tropes de personagem e entrando já nos tropes narrativos, alguns dos temas tratados no filme são as tentações do poder, e eu achei legal porque esse filme trabalha as tentações do poder dos dois lados. A gente tem o próprio Red Skull lidando com as tentações do poder e o como ele foi surtando, pirando a partir, né, dessa sede e ganância por poder, mas a gente tem também o Cap sendo tentado por poder. O que acontece quando um cara magrinho, com quem ninguém queria dançar e tal, de repente vira um homem super forte, de repente tá no olhar da mídia, de repente tá chamando atenção, vira um herói e tal. E isso é muito legal, a dinâmica dele com a Peggy lidam muito com isso. A Peggy já gostava dele desde quando ele era o Steve magrinho. O fato dele ter ficado fortão, Capitão América e tal, não era o que atraía a Peggy. A Peggy gostava do Steve pelo coração dele. E isso é uma coisa que é muito legal. E é uma coisa que talvez as pessoas não vejam com tanta clareza, mas tá ali, tá no subtexto. A gente tem como trope de arco narrativo a missão impossível, afinal de contas, resgatar os Howling Commandos sozinho é basicamente uma missão impossível. E os Howling Commandos indo, assim, tentar enfrentar a Hydra e tal, e tentando capturar o Red Skull e tal, tudo isso compõe bastante o plot de uma missão impossível, afinal de contas, eles têm que descer de rapel pra posar num trem, pra não sei o quê. Enfim, vocês conhecem. A gente tem o trope do chip do sofrimento, né? O chip angsty, aquele que, assim, os dois se querem, os dois se gostam, os dois estão dispostos, mas não é o momento certo, as coisas dão errado, as pessoas dão sinais confusos e acaba que eles nunca ficam juntos e a gente fica sofrendo e tal, e no final das contas eles efetivamente nunca ficam juntos, e aí a gente sofre mais ainda. E a gente tem o trope da perda do mentor / melhor amigo quando o Bucky cai, e a gente sabe que eventualmente eles voltam, mas nesse momento é ali um momento de muita perda pro Steve. E uma coisa que eu não tinha reparado, pelo menos eu não tinha lembrança, e que me chamou muita atenção agora, reassistindo o filme, foi uma fala do Steve em que ele tá bebendo num bar, numa cidade já meio arrasada pela guerra, e aí a Peggy vem e ele fala: ah, você sabia que eu não posso ficar bêbado porque o meu metabolismo não sei o que lá e tal. E é uma coisa que é engraçada porque ao longo do MCU a gente viu alguns dos super-heróis ficarem bêbados ou abusarem da bebida em momentos, né, de darkest place. E o Steve, como ele é, assim, a figura da pureza em alguma medida, ele nem isso tem direito a fazer, né? Então eu achei curioso, me chamou a atenção. Próximo filme que eu vou assistir vai ser Capitã Marvel, e eu sei que esse foi um filme que foi recebido com bastante crítica, mas eu particularmente lembro de ter gostado do filme. Não é um filme assim, tipo, uau, mudou a minha vida, mas eu lembro de ter gostado dele, tô animada pra reassistir, e a gente se vê amanhã, se tudo der certo, com o review, esse review meio caótico de Capitã Marvel, e é isso. Se eu tiver deixado passar alguma coisa do filme que você acha particularmente relevante, deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa curtir. E até a próxima. Mua!